Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre as ferramentas do Tapeweed, né? Então a gente vai entender, né, um pouco da dinâmica dessas ferramentas, para que servem. Então, lembrando da ótica que a gente falou até agora, né, da forma que a gente falou, que as ferramentas elas são ali uma forma de você enxergar o fluxo, né? Ela vai ajudar você a fazer a leitura do fluxo. E aí quando a gente fala de fluxo de ordens, né, ou leitura do fluxo de ordens, a gente está falando ali de fato de uma leitura, né? A gente vai tentar ali desenvolver uma leitura de mercado, né, baseado na atuação dos compradores e dos vendedores, para que você possa tomar decisão e possa seguir o maior fluxo daquele momento, né? Então, pensa que se você traça um suporte, ou se você traça uma resistência, digamos que você está lá no gráfico, né? Eu já até falei isso em um vídeo lá, onde eu comparo as análises, né? Você pode até ver esse vídeo aqui. Se você está em um gráfico que traça suporte, você está presumindo que quando o mercado chegar naquela região de preço, vai haver atuação de compradores ali, fazendo com que o preço suba, né? E aquilo realmente configure como um suporte. Quando a gente está dentro de uma ótica de fluxo, né, da análise de fluxo, a gente está primordialmente observando o fluxo. Tá? Então, é lógico que a gente vai ter os pontos de mercado, eu vou falar sobre isso, vou fazer um vídeo sobre isso mais à frente. Existem fundamentos ali por trás do fluxo. Enfim, eu tenho referências de preço que são importantes, que são menos importantes, são mais importantes, porém, primordialmente a minha decisão ela vai estar aqui no fluxo de compradores e vendedores, tá? E aí a gente vai passar aqui pelas principais ferramentas, né, da análise de fluxo. Com essas ferramentas você já tem ali um panorama bem completo do que está acontecendo no mercado. E aí a gente vai passar de uma por uma, né, e depois a gente vai tentar simplificar isso, principalmente para quem está iniciando, né? Eu vou deixar aqui as principais, digamos assim, né, ali o que eu devo começar, digamos, para eu captar, para eu aprender essa leitura de fluxo, beleza? Então, a primeira ferramenta que a gente tem, né, eu vou começar aqui por uma ferramenta chamada SuperDOM, né, ou também chamado aí como o DOM, SuperDOM da Nelogica, que é uma ferramenta, tá? Onde que essa ferramenta me mostra, tá? Ela me mostra a quantidade. Então lembra, o que a gente está negociando? Sempre lembra disso, né? Para quem ainda não entende muito bem o que é o contrato, né? Como é que funciona o contrato, o que está negociando, eu recomendo fortemente você fazer o curso que eu deixei aqui embaixo, onde eu explico desde a base, né, dessa parte de mercado futuro até partes mais avançadas. Então, se você quer aprender mais sobre um contrato de dólar, um contrato de índice, é só clicar aqui embaixo que tem um curso completo para você, beleza? Então, assim, estou vendo números. E esses números são o quê? Contratos. Então, se no mercado futuro está se negociando contratos, eu preciso de uma forma para que eu consiga ver a quantidade desses contratos que são ofertados ou que são negociados ali no mercado, beleza? Então aqui o que isso me mostra? Quantos contratos estão do lado da compra, né? Então aqui eu tenho vários níveis de preço, tá? Aqui são detalhes técnicos, ou seja, o dólar ele oscila de meio e meio ponto, tá? Isso está descrito lá na parte das características do contrato futuro de dólar, tá? Isso é padronizado e ele oscila de meio e meio ponto. E a cada nível de preço eu tenho a oferta de determinada quantidade de contratos, tá? Então isso aqui é a parte dos compradores e aqui é a parte dos vendedores, ou seja, aqui desse lado eu tenho a oferta de contratos por parte dos compradores e aqui desse lado eu tenho a oferta de contratos por parte dos vendedores. Então tem aqui 100, 60, 30, tá? E o que é interessante aqui você notar? Você está vendo que está o tempo todo mudando isso aqui. Porque, como eu disse, isso aqui não é fixo, são ofertas. Então, se eu estou ofertando algo, eu posso cancelar aquela oferta, tá? Então, aqui, no mesmo sentido, os contratos que são ofertados por determinado nível de preço podem ser alterados. Então, a instituição que está ofertando essa quantidade de contratos aqui no 9,5 e no 10, ela pode cancelar ou ela pode aumentar. Outras instituições podem entrar aqui e colocar mais contratos por nível de preço, tá? Seja na ponta vendedora, aqui na ponta da venda ou na parte aqui da compra. Então, isso aqui nada mais é do que a oferta, tá? Dos contratos por nível de preço. Então, através dessa ferramenta, eu consigo ver onde potencialmente tem mais compradores, tem mais oferta de compra em determinado nível de preço e
potencialmente tem mais vendedores por nível de preço, tá? Eu consigo ver quais são os níveis de preço que tem mais oferta. Não significa que quando chegar lá, essas ofertas elas vão se concretizar. Então isso é bastante importante você entender, que não é só, porque aqui tem muita oferta de compra, quando chegar aqui eu vou comprar, ou aqui tem muita oferta de venda, quando chegar aqui eu vou vender. Não é tão simples assim, tá? Senão o mercado seria muito fácil. Então, como eu disse, o play, a instituição, ela pode cancelar, e se ela cancelar, né, fica livre aquele preço, e muitas vezes ela pode usar isso como um blefe. Então, pô, se eu tenho um monte de... Imagina, se coloque sempre, tente olhar o mercado como institucional. Então, se eu tenho ali 1000 contratos, né, e eu posso blefar, eu posso mostrar para o mercado que eu quero fazer algo e na verdade eu estou querendo fazer outra coisa, né? Então, por exemplo, aqui eu oferto muito contrato na venda, e aí eu chamo vários vendedores aqui porque aquelas pessoas ou aqueles players, os próprios HFTs, né, os robôs, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, acaba pendurando o contrato na venda aqui também, né, junto comigo. Eu posso simplesmente, quando o preço chegar próximo, cancelar essa oferta de venda. E aí, se eu preciso comprar, eu tenho que ter contraparte, eu preciso ter vendedor. E aí eu inflei aqui essa quantidade de contratos, inflei de contratos na venda esse preço, e aí eu cancelo e viro comprando, né, e pego toda a oferta de vendedores que estava ali naquele preço. Então o mercado ele pode, isso acontece diariamente, né, o mercado pode fazer, os players podem fazer isso, esse blefe, porque aqui são apenas ofertas, beleza? Então essa ferramenta é uma ferramenta interessante, eu uso ela para colocar minhas ordens no mercado, né? Então eu posso colocar as ordens com um simples clique aqui, né? Seja na venda, seja do lado da compra, né? Então com um clique eu consigo colocar minhas ordens, tá? E aí com isso eu consigo entrar, né, no mercado, eu consigo realizar as minhas operações através dessa ferramenta chamada Superdom, beleza? Ok, acabei de falar de oferta. Tá? Então, beleza, eu tenho aqui parte de oferta numérica de contratos na ponta compradora e na ponta vendedora. Agora eu preciso saber quais são os negócios de fato efetivados no mercado. Então eu já sei quais são a quantidade de contratos ofertados, agora eu preciso saber quais são os negócios que realmente acontecem ali dentro do mercado. E para isso eu tenho essa ferramenta chamada Times and Trades, ou histórico de negócio, onde eu tenho um registro de todas as operações que acontecem dentro do mercado, tá? Dentro do mercado futuro aqui do ativo que eu estou operando. No caso aqui é o dólar. Então eu consigo ver, né, qual instituição está comprando, qual instituição ela está vendendo, então vendedor, comprador, o valor, ou seja, o preço e a quantidade. Tá? E aqui eu tenho aqui o horário também que ele foi realizado. Então como vocês estão vendo aqui, esse verde significa que o agressor, ou seja, o cara que tomou a decisão de fechar o negócio, a gente vai falar isso mais à frente, foi o comprador. E quando está em vermelho aqui, o agressor, que foi o cara que fechou o negócio do lado da venda, ou seja, ele agrediu o comprador, né, ele foi lá e fechou o negócio, ele está aqui em vermelho. Tá? Então aqui nessa ferramenta, né, que é o histórico de negócios, eu tenho de fato os negócios registrados. Tá? Então, para que eu possa fazer a leitura de fluxo, eu não posso só estar vendo ali a oferta. Eu preciso ver também quem que está comprando, quem que está vendendo e a quantidade. Né? Porque, vamos pensar, para que o mercado ele se mova, esses contratos que estão aqui nesse nível de preço, né, precisa alguém comprar isso. Né? Precisa ter comprador para o lado aqui e consumir esses lotes, né? Consumir esses contratos de dólar e o preço vai subir. Ao contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um vendedor, né, comprando, agredindo aqui esses contratos que estão lá compra, o preço ele tende a cair. Tá? Então, para isso, né, para que eu possa realmente verificar, que aí entra vários fatores que a gente vai vendo aí mais à frente, que eu preciso verificar os negócios que de fato são realizados. Senão eu vou ficar aqui só num blefe, né? Eu vou ficar às vezes até enviesado, né, olhando só uma ferramenta, por exemplo, como o DOM. Então eu preciso desse histórico de negócio, beleza? Então aqui eu consigo ver quem está comprando, quem está vendendo, o valor e a quantidade. Tá? Esse outro aqui, esse outro histórico do negócio que eu chamo é um histórico de negócios agrupado. Né? Então aqui eu consigo ver o somatório de contratos que aquela determinada instituição está comprando naquele momento. Então como você acabou de ver aqui, eu tenho a Tullet, que comprou uma determinada quantidade aqui
de contratos, e essa ferramenta ela só agrupa esses contratos. E aí eu sei que a Tullet agrediu, né? Ela foi lá e comprou 30 contratos de dólar futuro, beleza? Então, através dessas duas ferramentas aqui, eu consigo ter uma visão um pouco mais panorâmica dos negócios que estão acontecendo dentro do mercado, beleza? Tranquilo. Então, tenho agora uma forma de eu ver a quantidade de contratos, né, quantidade numérica mesmo, e eu tenho agora uma forma de eu ver, né, da gente ver quais são os negócios que realmente foram realizados e a quantidade daquilo, né, quem tomou a decisão de comprar, quem tomou a decisão de vender, né, a quantidade, enfim, consigo ter ali agora uma visão mais panorâmica do mercado em termos de negócio que está acontecendo. Mas aí eu tenho uma outra forma, tá, de visualizar esse mesmo DOM, tá? Só que agora vendo qual instituição que está ofertando essa determinada quantidade de contratos. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, a quantidade de contratos que tem aqui no 5305,5, eu estou vendo a ordem numérica, né? Então, vocês estão vendo aqui de forma numérica. Quando eu olho para o book de ofertas, eu vejo qual instituição que está ofertando aquela quantidade de contratos. Só não esqueça que a instituição ela pode cancelar. Então, você está vendo aqui que no 301, né? Então, vamos pegar aqui o 301, eu tenho vendo que a liquidez está ofertando 100 contratos, tá? O Bradesco 30, a Renascença 50 e assim por diante. Tá? Então, eu tenho aqui na região aqui é a 301 é a liquidez, aqui a oferta do Bradesco já é no 300 e assim por diante. Você vai vendo aqui por vários níveis de preço, quem é a instituição que está ofertando. Então, é mais uma ferramenta, olha só. Então, isso aqui é mais uma ferramenta, porque pensa, eu tenho uma forma de ver os negócios, tá? Então, você está acompanhando aqui em tempo real, né, os negócios acontecendo, as instituições consumindo esses contratos, levando o preço para cima. Tá vendo aqui o Bradesco acabou de consumir 100 contratos aqui no 15, enfim. Você está vendo aqui a movimentação. Aí eu tenho uma forma de ver os contratos, eu tenho uma forma agora de ver os negócios que saíram daquele determinado nível de preço e quem foi que comprou e quem foi que vendeu. Eu tenho uma oportunidade de ver quem é que está ofertando, tá, aqueles contratos, né, qual é a instituição que está ofertando. E também eu tenho uma outra ferramenta bastante interessante, é que eu consigo ver o saldo de compra e venda desses contratos por instituição financeira. Tá? Então, o que é isso? Aqui nessa ferramenta chamada posição dos players, né, onde eu consigo ver o quê? Qual instituição que naquele determinado momento, né, que eu estou olhando aqui, qual instituição que está comprada ou vendida naquele contrato. Ou seja, vamos lá, se o mercado ele é formado ali por compradores e vendedores, né, como eu explico isso lá no meu curso gratuito, né, então tenho ali compra e venda, tenho instituições que participam daquele contrato, então eu tenho ali os estrangeiros, tenho os institucionais locais que participam daquele contrato, sempre vai existir, né, por isso que o preço oscila, compradores e vendedores. E aí naquele determinado período, né, naquele determinado dia, sempre vai ter instituições que estão atuando na venda daquele contrato, como você está vendo aqui, e instituições que estão atuando na compra daquele contrato. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vejo que a UBS ela está vendida em 1.640 contratos. Significa que o saldo de compra e venda dela está negativo, ou seja, ela está aqui trabalhando na venda de contratos futuros de dólar. Então, naquele dia, né, provavelmente ali, lógico, ela pode estar fazendo várias coisas, como eu já comentei um vídeo sobre isso, né, o que move o mercado. Se você não viu, é importante você ver esse vídeo, eu vou deixar aqui para você. Mas ela pode estar aqui trabalhando vendida nesse contrato, né, apostando numa queda. Tá? Então, está trabalhando vendida, visando lucrar aqui com a queda do dólar, beleza? E aqui no caso ideal, já é o contrário, ela está comprada nesse contrato em 800, ela está com saldo de 895 contratos na ponta compradora, ou seja, ela está comprada naquele contrato. Então aqui eu tenho as instituições que querem levar esse preço para cima e aqui eu tenho as instituições que querem levar esse preço para baixo. Tá? Então, se eu vou atuar na venda, naquele dia eu vou estar a favor, digamos assim, né, pelo menos naquele determinado momento, dessas instituições aqui, o UBS, Bradesco, Itaú, Genial, Liquidez. E se eu atuar na compra, eu vou estar
atuando a favor de quais instituições? Ideal, Modal, XP, BTG, Renascença, Goldman, enfim. Então aqui eu consigo ter agora qual participante que está comprado e qual participante que está vendido. Tá? Então vamos lá. A gente começou olhando quantos contratos tem por nível de preço, em termos numéricos. Depois a gente viu os negócios desses contratos, né, que são realmente efetivados. Então eu consigo ver quem está comprando, quem está vendendo, quantidade e preço. E depois eu vi quem está ofertando aquele determinado número de contratos, né, então qual é a instituição que está ofertando. E agora eu consigo ver também, né, qual é a posição daquele player, daquela instituição, né, naquele contrato, naquele dia. Tá? Então se ela está atuando na venda daquele contrato ou se ela está atuando na compra. Tá? Que é interessante também a gente sempre lembrar que isso aqui não é fixo. Tá? Isso aqui também não é santo graal, como eu sempre falo. Então, se a UBS está vendendo, então ela está vendendo em 1.530, então o preço vai cair, é só o vender. Não é assim. Tá? A BTG está comprando, é só o comprar que vai subir, o BTG tem muito dinheiro, enfim. Então, mas não é assim que funciona. Existem técnicas que a gente vai ver mais à frente, que você pode usar, né, que são técnicas mais aprofundadas, que você pode usar para ajudar, você pode usar isso aqui para ajudar na sua tomada de decisão, beleza? Então aqui eu tenho a posição dos plays. Você pode ter notado, né, que você está vendo aqui um preço aqui do lado, né, dos plays e o tempo todo mudando de cor, verde, vermelho, verde, vermelho. O que é isso? Bom, se eu estou vendido no contrato, né, eu estou vendido ali em determinado nível de preço, eu quero que aquele preço caia. Né? Então, se eu estou fazendo a operação de trade ali, eu estou querendo derrubar esse preço. Né? Eu estou apostando ali contra a queda daquele preço. Eu quero que o preço caia, beleza? Então, se a UBS está vendendo, ela vai fazer, ela vai formar o que a gente chama de preço médio de venda. Nesse caso, já que ela está vendendo. O que é esse preço médio? É a média de preço, né, que ela vendeu aqueles contratos. Porque pensa, se ela tem 1.420 contratos agora aqui, ela não vai vender todos esses contratos em um nível só de preço. Ela vai pegar e fazer clicar aqui 1.600 contratos, 1.400 contratos e vender. Não é assim que funciona o mercado. A instituição ela vai montando posição, né, em vários níveis de preço, ela vai vendendo em vários níveis de preço ao longo do dia, né, principalmente na parte da manhã ali que a instituição está montando a sua posição, e aí ela vai formar ali um preço médio dessa venda. Então, eu vendi no 16, vendi no 20, vendi no 18, vendi no 17, fui vendendo, vendi no 22, vendi no 17 de novo, e aí eu vou formando uma média, né, de preço ali que eu estou vendido. E isso a gente chama de preço médio. Tá? A medida desse preço médio, geralmente ele é mostrado aqui no mercado, né, por um indicador, né, que a gente vai ver bastante, a gente vai falar sobre ele, inclusive eu falo sobre ele dentro do meu curso, né, que é a VWAP. É uma média ponderada pelo volume, tá? E geralmente, né, diferente de uma média móvel, que eu explico lá nos tipos de análise, ela tem um ponderamento pelo volume negociado. E o volume negociado vocês estão vendo aqui, né? O negócio dos comprados e os negócios dos comprados e os negócios dos vendidos. O volume que eles estão comprados e o volume que eles estão vendidos. Então, essa média ponderada pelo volume, ela vai me dar ali, basicamente, né, o preço médio do mercado. Tá? Então, você pode observar que as instituições, os participantes, eles sempre vão ali vão buscar, pelo menos, estar ali com preço médio próximo da VWAP, né, próximo dessa média ponderada. Né? Então, vocês estão vendo ali que, quando a gente está próximo dessa média ponderada, tem muita briga ali por aquela região, porque é onde está o médio dos vendidos e o médio dos comprados. Ou seja, se eu estou vendido, né, e o preço ele sobe além daquela faixa de preço que eu vendi, eu estou perdendo dinheiro, tá? Porque eu quero que o preço caia. Então, se eu vendi ali, como a UBS vendeu aqui no 315, e passar desse 315, ela vai estar perdendo dinheiro. Então, vai ficar negativo aqui o preço médio dela. O contrário também é verdadeiro. Eu tenho aqui a ideal, que está comprada, tá? Está comprada lá no 313,94, aproximadamente ali no 314. E olha só onde o preço está. O preço está no 12. Então, ela está comprada aqui no 14, né? Com esse volume, ela está com o médio dela ali no 14, e o preço está abaixo
desse valor. E aí o que acontece? Vocês estão vendo aqui que ela está negativa naquele momento, tá? Depois o mercado pode voltar, enfim, ou pode cair mais e ela vai ficar mais ainda no prejuízo, e o mercado diariamente ele vai seguindo essa dinâmica aí de compradores e vendedores. Que é interessante também vocês observarem que, pô, só a Renascença aqui está no vermelho, no positivo aqui, como assim? Porque o médio da Renascença, vocês estão vendo que está onde? No 309. E o preço está onde? Acima do 309. Então a Renascença está comprada 275 contratos de dólar futuro com um preço médio, tá, no 9,93. Aproximadamente aqui no 10. E como o preço está acima do 10, naquele momento ali, a Renascença está ganhando, né? Então ela está ganhando aí aproximadamente 3,5 pontos, tá? Nesse trade, beleza? Estão vendo aqui a Necton, a Mirai também positivos. Então, isso aqui ele vai sempre mostrar, tá? Se aquela instituição ela está ganhando ou perdendo naquele momento de mercado ali através do preço médio dela. E o que é importante se atentar é que geralmente vai haver briga, né, principalmente ali pela manhã, por esse preço médio, né, por essa posição. Porque pensa, coloca-se mais uma vez na cabeça do institucional, né? Pô, você está comprado lá em 2.000 contratos, se o preço ele cai, você vai ter um prejuízo grande ali, né? Então, você vai querer defender aquela posição. Se você está ali por algum motivo, você está fazendo, viu um cenário macro, né? Você é o institucional, viu o cenário macro, o dólar vai explodir, né? A política está ruim, não vai passar reforma, enfim. Está tomando uma posição ali, né? Que ele acredita que vai ter algum fator que vai fazer com que o dólar suba, e ele pode simplesmente defender aquela posição de compra dele quando o preço volta para lá. Então isso acontece todos os dias, né, dentro do mercado. É óbvio que, como eu falei, não dá para eu saber exatamente o que aquele cara está fazendo, né, dado aquela questão que a gente conversou sobre o que move o mercado, mas o que a gente está ali como leitor de fluxo, né, é observando o fluxo, se está havendo ou não defesa daquela região de preço, tá? Então, aqui temos a posição dos preços. Vocês já viram aqui que a UBS acabou de perder o médio dela, que era o maior vendido, né, e o mercado está brigando aí acima do médio da UBS, tá? E aí a gente tem uma terceira, né, uma quarta, né, ferramenta aqui, que é o volume. Tá? Isso aqui é muito importante para a gente, tá? Serve bastante para a gente, principalmente para quem está iniciando. Então, o que o volume vai me mostrar? A quantidade de contratos negociados por níveis de preço. Então aqui eu estou falando de oferta e aqui eu estou falando de negócios que saíram, né, em termos de volume de contratos naquele determinado nível de preço. Então o volume é bastante importante porque ele vai me mostrar quais foram as regiões de preço, né, que teve a maior quantidade de contratos negociados. E se um preço ele tem bastante negócio, significa que aquele preço ele é importante para o mercado, tá? Então, por exemplo, se eu tenho bastante negócio, né, aqui nessa região do 7, do 8, isso significa que o mercado tem interesse naquele preço, aquele preço ele é importante. Então, quando eu olho o volume, eu vou estar olhando regiões que são importantes ali para o mercado, né, níveis de preço que são importantes ali para o mercado, e aí eu vou estar buscando, né, eu posso estar buscando atuar quando o mercado chegar naqueles níveis de preço. Tá? É lógico que não é comprar e vender, bateu, comprou, bateu, vendeu, não é assim. Mas eu vou estar atento quando o mercado chegar naqueles níveis de preço. E mais interessante do que isso é que esse volume eu posso usar tanto um volume diário, que ele vai me mostrar quais foram os contratos negociados ali num dia, né, até aquele determinado momento que o mercado está aberto, mas eu posso colocar volume de outros dias, né? Então posso fazer um acumulado de volume, tá? De um determinado período, tá? Que eu falo sobre isso lá no curso, onde a gente pode ter ali, por exemplo, um volume mensal, onde eu tenho os níveis de preços que são importantes, né, dentro daquele mês. Isso é muito importante para a gente entender onde é que o mercado está brigando, onde é que o mercado está negociando bastante, beleza? Então aqui através do volume eu consigo ter, né, essa noção de quais preços são importantes para o mercado, tá? E aí para os mais atentos, né, se você for observar, é daqui desse volume que nascem
os suportes e as resistências, tá? Então, geralmente, ali um suporte ou uma resistência, ele vai ser uma região de preço, né, que tem bastante volume, que foi bastante brigado ali no mercado, tá? E aí, quando o preço ele volta naquela região, ou bate naquela região, se ela estiver acima, tende a ter briga de novo, né, por aquela região de preço. Seja pelo lado dos vendedores ali tentando defender aquela região, ou os compradores tentando romper aquela região, né, e fazer o que a gente chama de estopar os vendedores. Tá? Então, geralmente tem uma defesa ali dos vendedores quando é uma resistência. Os compradores vão tentar levar aquele preço para cima para forçar, digamos assim, a saída dos vendedores, né, principalmente quando a gente está falando ali de trade ou day trade, para que aquele preço ele possa correr ainda mais. Porque se eu estou vendido, para eu sair eu preciso comprar. E aí junta com o fluxo de comprador, né, o fluxo comprador de stop mais o fluxo comprador por parte dos compradores, aquele preço ele tende a correr mais. Por isso que quando tem um rompimento de preço, né, para você que já opera gráfico, né, ou já opera de alguma forma e já pode ter observado bastante isso, quando há um rompimento de preço, sempre há uma correria, né? Tende a ter sempre ali uma correria no mercado, um fluxo muito forte. Por quê? Porque ali aquele preço está sendo rompido, né? E alguém geralmente está tomando stop ali naquela operação. Então tem de um lado o fluxo dos participantes tomando stop, tá? Esse participante pode ser até pessoas físicas, como acontece bastante no índice. E do outro lado eu tenho ali os outros players, né, a outra ponta ali, fazendo um volume também, né, digamos se é uma resistência, a outra ponta está fazendo volume de compra, mais o stop dos vendidos, e aí causa aquele fluxo muito forte no mercado. Tá? Então, eu tenho aqui essa ferramenta que é vital para a gente, né, que é o Volume Match Price aqui, né, onde a gente consegue ver quais são os preços que são importantes, e aí a gente tem uma visão panorâmica do mercado. Tá? Então, o Tape Reading, como eu falei, não é a fórmula mágica, porém, ele dá uma visão panorâmica do que está acontecendo no mercado. A gente tem uma profundidade, né, um pouco maior ali do que está acontecendo no mercado. Por quê? Porque eu consigo, estou negociando contratos, então eu consigo ver quais são os contratos, né, que existem ali naquele determinado nível de preço, eu consigo ver quais são a quantidade de contratos que está sendo negociado por determinado nível de preço, eu consigo ver quem são os participantes que estão comprados, que estão vendidos naquele contrato. Eu consigo ver quais são os participantes que estão ofertando, ofertando lote ali, né, de preço, ofertando contratos futuros ali dentro daquele contrato, nesse caso aqui do contrato futuro de dólar. Eu consigo ver também o volume, né, negociado dentro daquelas regiões de preço. Então, assim, eu tenho um panorama bastante completo aí, o que me possibilita tomar as melhores decisões conforme eu vou me desenvolvendo na leitura de fluxo. Mas beleza, tenho aqui uma série de ferramentas, né? Pode parecer de início bastante complicado, bastante complexo, mas se eu estou começando, né, mesmo se eu já opero o Tape Read, como é que eu faço para me reciclar? Então, ou eu estou começando e quero ali uma forma mais simples para eu começar, ou eu já opero o Tape Read, mas eu não estou conseguindo ainda me adaptar ao fluxo, eu não estou conseguindo ler o fluxo. O que eu devo fazer? Tá? A minha recomendação é você fazer um exercício, tá? Que eu passo isso lá no meu mini curso. Então, lá no curso eu mostro os fundamentos do Tape Reading, tá? E vou mostrar como você aplicar esses fundamentos aí no mercado para você se desenvolver nessa leitura. Então, não deixe de fazer esse curso, vai ser bastante importante para o seu desenvolvimento. O link está aqui na descrição. Mas aí eu já vou deixar esse exercício aqui para vocês, que é o seguinte: a gente vai tirar, tá? A gente vai tirar aqui o book, tá? Então, tira o book. Eu vou tirar o agrupado, tá? Eu vou tirar também posição dos players e vou deixar apenas 3 ferramentas, tá? Que é o que? As ferramentas cruciais ali do fluxo, que é o que? Volume, tá? Times and Trades e Super DOM. Tá? Então, se você quer começar na leitura de fluxo, né? Se você quer fazer uma reciclagem também na leitura de fluxo, está com dificuldade,
eu recomendo você passar uma semana, tá? Durante uma semana, você vai apenas observar o mercado, tá? Então, pode no início ali, pô, mas como assim eu vou ficar só olhando? É isso mesmo. Então, você lembra que isso é uma leitura. Então, você precisa treinar a sua leitura, a sua sensibilidade com o fluxo. Então, você vai ficar uma semana apenas olhando, tá? O fluxo do mercado. E o que você tem que buscar ali? Pô, Sandro, beleza, eu vou olhar, mas o que eu tenho que buscar? Eu quero que você olhe como que o preço se desloca. Você vai observar um negócio chamado, que é vital dentro da leitura do fluxo de ordens, que é o que a gente chama de frequência de mercado. Então o mercado ele anda numa frequência, daqui a pouco ele sai, ele corre, e aí depois ele para, e depois ele cai, depois ele para de novo e corre, né, para outros níveis de preço. O que você vai tentar ver nesse seu exercício? Você vai tentar ver como o mercado está se deslocando, tá? Você vai ver, você vai observar, então vamos pegar, o mercado está aqui no 305, você vai tentar ver como o mercado ele saiu do 305, tá? Até aqui o 18 que ele está agora. Então ele saiu daqui para cá. Olha só o quanto o mercado se deslocou. Né? Teve um deslocamento aqui significativo, né, do 5 até aqui o 18. E o que você vai tentar ver? Como que o mercado vai se deslocando. Então você vai observar as agressões, né? Você vai olhar ali, pô, o mercado parou aqui, como assim? O mercado, eu vi que parou aqui os negócios, no 5, o mercado ficou parado, pouco negócio. E aí, de repente, entrou uma ordem forte ali no mercado, né? Uma compra, por exemplo, de 170, 50 contratos, e aí o mercado começou a correr, foi buscar o 10, aí depois parou de novo, aí veio aqui no 8, parou, e depois ele veio com tudo e rompeu o 10 e foi indo, enfim, você vai observar ali a frequência de mercado, ou seja, como que o mercado está se deslocando de preço. Você não vai tentar julgar, você não vai, aqui eu compro, aqui eu vendo, aqui eu compro, aqui eu vendo. Não é assim. Se você fizer isso, você vai, pelo fato de você estar tomando decisão, você vai acabar cegando a sua visão ali, da sua leitura. Você vai acabar lendo mal, não conseguindo ler, porque você está pensando em tomar decisão. Aí só o fato de você tomar a decisão já diminui ali sua leitura. Então, se você quer se desenvolver no Tape Reading, né, se você quer desenvolver sua sensibilidade com a leitura de fluxo, eu recomendo você fazer uma semana apenas lendo o mercado. Tá? Então, observa a frequência do mercado. Como o mercado para, quando o mercado corre, aí para de novo, aí volta um pouco, depois ele corre. E aí nessa sua visão você vai ver o mercado se deslocando 20 pontos, se deslocando ali 30 pontos, 50 pontos. Então isso é bastante interessante você ver, né, como que o mercado foi se deslocando, tá? E aí o volume vai ajudar para quê? Que você vai ver regiões de volume, principalmente quando o mercado para. Então eu quero que você veja, né, que isso lá na frente, né, vai fazer bastante sentido para você, que você vai ver o mercado formando regiões de volume como essa. Então, pô, o mercado veio no 22, depois caiu aqui para o 20, veio para o 18, voltou para o 19, e você vai observar, né, o mercado formando essas regiões, e aí vai chegar um determinado momento que o mercado ele vai mudar a frequência, e com essa mudança de frequência ele vai sair dessa região de preço aqui e vai correr e buscar novas regiões de preço. Ou ele vai perder e vai vir buscar novas regiões de preço para baixo. E aí eu quero que você apenas observe, né? Faça esse exercício. Por mais que você já opere Tape Reading, né, você já está se desenvolvendo na leitura de fluxo, faz essa reciclagem. Você vai notar a diferença depois de uma semana, você ali observando o fluxo, você vai ver como a sua sensibilidade, né, para o mercado, o seu feeling ali para entender quando o mercado para, quando o mercado corre, vai aumentar bastante. E isso, mais na frente, vai ajudar bastante na sua tomada de decisão. Então, quando você desenvolve esse feeling, você desenvolve essa sensibilidade, a sua tomada de decisão ela fica muito mais assertiva. E aí, como eu estou falando de leitura de fluxo, essa vai ser a sua habilidade de ler o mercado. Tá? Você vai aprender a ler o mercado e seguir o mercado. Então, o mercado está comprador, você vai junto, o mercado para, você vai parar também, né? O mercado vira vendedor, você vende junto. Então, você vai surfar o mercado, né? E vai acabar com
ideia de que o mercado é um bicho de sete cabeças, que é impossível ganhar dinheiro no trade, enfim. Então, tecnicamente, você vai alcançar ali um feeling, uma leitura de fluxo muito alto. Depois da técnica, né, como muitos de vocês já devem saber, vem a parte psicológica, né, que a gente vai abordar. Eu abordo isso lá nesse meu mini curso, né, eu recomendo você fazer mais uma vez, porque essa parte psicológica também é vital. Porque não adianta só eu ter a técnica. Se eu não souber dominar meu psicológico, se eu não souber tomar decisão, se eu não tiver a habilidade de tomar decisão, eu vou perder uma operação que vai dar muito certo, e aí quando eu entrar em outra operação eu vou tomar stop, e aí meu psicológico já vai ficar afetado, e aí quando eu tiver uma operação que deu certo de novo, eu não entro, e aí na próxima, né, que eu vou entrar, eu tomo stop de novo, aí eu fico mais deprimido ainda. E aí eu começo a me arriscar mais, aí na próxima eu tomo stop, minha capacidade de leitura já diminuiu drasticamente, e aí você já sabe o que acontece, que muitas vezes ali é você perder muito ali do seu patrimônio num dia, ou simplesmente você quebrar, tá? Então é importante você se desenvolver primeiro nessa questão da leitura de fluxo, para depois você ir tomar decisão, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, né? Se você ainda não fez o mini curso, eu recomendo lá você fazer, tá aqui na descrição. Compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!